Tá saindo o som, não? Ah, sim, agora sim. Graça e paz. Então, se todo mundo me conhece, não precisa da formalidade da apresentação, né? Já vamos direto ao ponto. 9h25 já. E eu tenho 8h25, misericórdia. Não é o meu. De mais alguém tá 8h25 aí? Obrigada, Iris. Aí, ó, então estamos em casa. Gente, então, hoje eu quero convidar vocês, junto comigo, a sermos atravessados por João 20. Pode abrir a sua Bíblia. A gente não vai fazer a leitura corrida, é um capítulo bem extenso. A gente vai lendo por parte e deixando o Espírito Santo ir atravessando a gente. Estão abertos para serem atravessados pelo Senhor nessa noite? Eu gosto dessa palavra atravessado, ela é uma palavra patente da Tatiana. Ela chega lá em Pitangui falando muito essa palavra e eu gostei, porque é sobre isso. Eu gosto também de um pregador chamado Paulo Júnior Borges. Ele fala bastante quando ele vai ministrar que eu não tenho uma pregação para vocês, eu tenho uma vivência. Então, essa palavra ela se conecta bastante com isso. Eu gosto desse lugar da vivência, porque senão fica muito distante, fica muito sem propriedade. No meu ponto de vista, um pouco sem vida. Porque, honestamente, é bem confortável, intelectualmente falando, eu trazer um texto aqui e a gente saborear, né? Saborear junto. Mas é um lugar que Jesus nos convida e a trajetória dele sempre apontou para mim, chamado vulnerabilidade. Um lugar onde a gente se torna pão partido para o outro. Isso sim nos alimenta. Então, eu queria convidar a gente a sermos atravessados juntos. João 20. Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes: eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos. Entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus e que não estava com as faixas de linho, mas elas estavam dobradas à parte. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Bom, o que eu tenho para a gente hoje? Eu tenho um convite de a gente perceber duas coisas. A morte de Jesus, esse movimento da morte de Jesus inicial, já aponta para a gente vários pontos do fundamento da nossa fé. A gente vai perceber isso muito claramente. Só que também aponta alguns posicionamentos que ensinam muito nós como discípulos e cristãos. E eu gostaria que a gente focasse um pouquinho nesse posicionamento inicial, nesse contexto inicial de Maria Madalena, de Pedro e de João. Pedro, aliás, João primeiramente, ele está demonstrando para a gente algumas coisas que geralmente acontecem na nossa vida diária. Pedro, quando sabe desse episódio, ele corre juntamente com João. Só que Pedro chegando lá, eu percebo em Pedro que ele fica um pouco, não sei se é essa rapidez de Pedro, mas ele fica um pouco desapercebido nos itens que ele encontra. Você percebe que Pedro chega primeiro.
E ele é o primeiro discípulo que vai ver a ordenância dos itens ali que envolviam o corpo de Jesus. Eu não sei se você já estudou um pouquinho da tradição judaica, mas conversando com a Tati, a gente percebeu que esse lenço dobrado, esse lenço que ao envolto do pescoço de Jesus dobrado, indica na tradição judaica que a visita gostou de ter estado no local. Então isso, para quem conhecia a tradição, já era um bom sinal de alguma coisa. Quem roubaria o corpo de Jesus e deixaria as coisas tão ordenadas como estavam? E Pedro não percebe. Logo, a gente vê João, que talvez aí no seu jeitinho mais tímido, não sei, as escrituras não falam sobre isso. Eu pensando, ele não entra. Só que depois que ele entra, ele olha e a Bíblia vai dizer que ele logo crê. Imediatamente ele crê baseado no que ele viu. Ali rapidamente ele crê. E aí eu quero puxar o meu e o seu coração para um primeiro ponto que norteia muito a nossa caminhada com o Senhor. A intimidade que João tinha com Jesus o fez crer sem ver. Esse relacionamento íntimo que João tinha com Jesus faz ele ter facilidade em crer. O contrário disso, Pedro, no seu imediatismo e na sua impulsividade, ele tem dificuldade de perceber o que as escrituras já diziam acerca de Jesus. E sabe o que eu aprendo aqui com a vida de Pedro? Que a impulsividade pode nos roubar de contemplar esse Deus onipessoal. Esse Deus presente no nosso dia. Eu vou entrar um pouquinho no mérito de falar um pouquinho sobre isso que Pedro está expressando para a gente. Mas eu queria ressaltar e que a gente não perdesse esse lugar que João está apontando para a gente do relacionamento com Deus. Talvez hoje esse alimento que eu trago para você aqui é muito feijão com arroz. Mas infelizmente esse feijão com arroz tem sido esquecido nos nossos dias, na nossa correria diária, nos nossos programas. E esse relacionamento com esse Deus, cuja natureza é de primazia relacional, tem, sei lá, ficado para escanteio, tem talvez nem existido. Hoje o Senhor me constrangeu pela manhã, eu nem mostrei aqui pela manhã, mas esse caderno aqui, ele me constrangeu hoje. Ao ir meditar, buscar o coração do Senhor sobre, essa palavra tem me acompanhado, se seria isso mesmo, a palavra para nós nessa noite. E eu fui arrumar um papel menor para fazer um esboço da pregação. E aí eu trouxe muitas coisas, porque daqui eu volto de férias para cá e depois eu vou para Uberlândia. Eu não volto para Pitangui, eu só volto para Pitangui em maio. Eu vou permanecer um tempo em Uberlândia. E eu vou precisar muito lá dos meus cadernos para essa escola que eu vou estar acompanhando. E aí eu achei esse caderninho aqui, puxei a folha e orando, o Senhor, eu perguntei um pouquinho ao Senhor sobre como Ele me via, como que estava o meu coração em termos de alinhamento para estar compartilhando a palavra dEle com vocês. E o Senhor falou assim, olha filha, eu quero que você lê pelo menos 3 desse diário, escrito em 2015 e até 2017. Vários deles no monte do sítio do pastor Hernani. E quando eu fui lendo alguns dos diários, o meu coração se constrangeu muito, eu fiquei com vergonha, gente. Sabe o que eu percebi? Sim, tinha alguns escritos ali naquele evangelho bem lei, né? Início da fé, início da conversão. Eu encontrei, sim, muitos apontamentos daquele evangelho ainda muito pautado na lei e pouco pautado na graça. Porém, eu percebi um coração muito rendido e quebrantado e muito voltado para o Senhor. Eu me surpreendi que eu tinha escrito tais coisas. E aí o Espírito pôde testificar ao meu coração, tu tens esquecido do lugar de primazia.
que esse lugar primário comigo. Tu tinhas prazer em subir para montes e estar sós comigo. Eu lembro que eu tinha uma turminha da igreja aqui, que a gente teve uma época, 5h30 da manhã, a gente ia lá para o sítio, subia aquele morro, e eu tinha um prazer enorme. Eu sou da escrita, eu sou da oração escrita, e eu tinha prazer de escrever, e eu ali, o meu coração era muito inteiro para o Senhor. E o Senhor falou, tu tens te perdido em programas. Parece meio simples a gente chegar aqui com a turma, mas essa escola por detrás tem muitas burocracias. E nós lá, geralmente essa escola a gente roda com 11, 12 obreiros, e dessa vez a gente tinha só 4 obreiros. Então toda a logística de hospitalidade, de professor, buscar em Belo Horizonte, eu estava com a parte acadêmica da escola, de avaliação de trabalho, eu me perdi totalmente no programa. Poucas eram as vezes que eu estava inteira com o Senhor. E eu admito isso para vocês. Não posso mascarar e nem quero. E o Senhor pôde começar a confrontar o meu coração com a atitude de João, porque o programa, o excesso de atividade, o excesso de trabalho, sabe o que ele faz com a gente? Tem essa forte tendência de nos tirar desse lugar com o Senhor e nos deixar apáticos. Nos deixar reagindo a programações e não percebendo muitas das vezes o que o Espírito está dizendo, o que o Espírito está tentando conduzir e ficando desapercebido com as Escrituras. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E eu faço uma reflexão com vocês. A gente tem frequentado a casa do Senhor, a gente tem as nossas tarefas diárias, a gente tem muitas coisas. Mas a pergunta é, como seu coração de fato tem, frente ao seu dia a dia cotidiano, tem experimentado das Escrituras e provado a realidade dela nas nossas vidas? Não sei se faz sentido essa pergunta. Como você tem se percebido na experimentação das Escrituras? Daquilo que você lê, daquilo que você ouve? Como você tem experimentado ela na sua vida prática? E aí eu puxo a gente um pouquinho para esse lugar de Pedro. Sabe o que Pedro está sinalizando para a gente? Não focando só aqui, tá, gente? Pensando na trajetória dele toda. Pedro vai apontar para a gente algumas coisinhas dessa impulsividade, o quão é tendencioso a gente cair numa oscilação com o Senhor, com esses ímpetos diários, esse mecanismo diário e essa pouca intimidade com o Senhor. Olha para Pedro em Mateus 14. É a minha palavra rema de missão. E eu carregava ela como um ídolo, um troféu. Andando sobre as águas, tendo essa ousadia, experimentando desse sobrenatural de Deus, de Jesus ali sobre as águas. E isso é tremendo. Só que quando eu chego aqui em Miraí, no meu primeiro devocional com o Senhor traz de volta essa palavra de Mateus 14. E ele fala comigo, eis que eu vou te dar uma nova perspectiva dessa palavra. Através de um devocional que eu gosto muito de Oswald Chambers, eu até te indico ter esse devocional. Ele traduz para mim um pouquinho dessa impulsividade de Pedro ali. Pronto. E ele pronto para ir, para dar cara para bater, e ele confronta esse lugar desse coração corajoso demais, audacioso demais, da seguinte forma: às vezes é fácil andar sobre o sobrenatural de Deus. Às vezes é mais fácil, pensando num coração mais fervoroso, uma pessoa mais disposta, de personalidade mais sanguínea como Pedro, é fácil encarar essa tempestade. Inclusive, gente, de antemão aqui para nós, vou falar algo do coração, mas o coração humano, com o seu orgulho tão entranhado,
ele é capaz de resistir até a crises e a situações das mais difíceis. Na sua dureza, é possível. O orgulho é capaz de nos colocar numa condição de resiliência sobre coisas terríveis. O que não quer dizer que vai estar sobre o prumo divino, sobre aquilo que traz vida. Mas engessar, resistir, o orgulho dá conta. E Deus ainda fala comigo, filha, cuidado com a impulsividade. Ela é capaz de traduzir muito esse lugar de filha mimada. Porque um adulto impulsivo, ele revela muito esse adulto mimado. Cuide desse lugar. E a impulsividade, ela vai aparecer para a gente de diversas formas. Quer um exemplo prático? Eu em Pitangui, o Senhor chamando para essa terra firme. Esse é o convite aqui. A perspectiva que Ele trouxe para mim é: vamos agora sair do sobrenatural e vamos para a terra seca? Vamos andar sobre lugar sólido, firme, porque esse discipulado, tete a tete, esse cotidiano, esse dia a dia, ele exige. E quando Jesus me chama lá em Pitangui para essa terra seca, que eu fui perceber aqui, por que estava tão difícil e por que eu tive tanta vontade de ir para outra base, é que eu fui perceber que a terra seca é difícil de sustentar. Esse lugar onde vai requerer da gente maturidade. E Deus andou requerendo maturidade. Com toda humildade, mas Ele me traz para a liderança da base de Pitangui. Primeiramente, tive muita dificuldade de compreender isso, pelo tempo que eu estava na base. Eu aceito porque Ele traz uma palavra muito específica para isso, mas isso requereu posicionamentos que eu falava, Senhor, não dá. E por muitos momentos, principalmente em termos de relacionamento, porque eu estou nesse processo de aprendizado, de ser líder e aprender a discipular pessoas, a caminhar pessoas, isso não é um lugar tranquilo para mim. Eu venho de uma cultura familiar de muita negligência, então eu tenho facilidade em caminhar na independência. Independência para mim é como se fosse cuidado. Se você está sobre os meus cuidados, eu vou entender que eu estou cuidando de você, deixando você livre. Para mim não é fácil esse lugar de ter que te chamar, olhar nos seus olhos, conversar, suportar um ao outro, nesse suporte de caminhar junto. Não é um lugar simples, é um lugar que vai contra a cultura, minha cultura familiar. E Jesus foi chamando, é para esse lugar, é para esse processo, é para esse aprendizado. E eu tive vontade, a impulsividade gritou. Eu cheguei a pensar várias formas de ir para Uberlândia, de ir para Curitiba, de ir para vários lugares, menos permanecer ali. Porque estava exigindo demais. E aí eu queria convidar os nossos corações a pensar onde a impulsividade tem chamado, tem convocado meu coração a dizer não, a encontrar outro caminho, a encontrar outro meio. Cuide com a impulsividade. Olha o capítulo 21 aí. Olha o capítulo 21 no versículo 7. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Olha, Pedro novamente, ele se lança. Se você vê os detalhes desse início aí do capítulo 21, vai dizer que estava próximo. E Pedro, na sua impulsividade, ele vai e se lança. Pedro é bastante impulsivo. Só que quando ele se lança, logo em seguida, ele tem uma terra firme esperando ele. Ele tem um alinhamento ali vocacional com Jesus. Ele tem uma conversa com Jesus, onde Jesus está chamando ele para esse lugar de cuidar, de apacentar, para esse lugar diário, de suporte, de caminhar lado a lado, e que não é fácil. Eu não estou aqui para dizer que esse lugar é confortável, esse lugar requer esforço, requer maturidade.
E aí a gente vai começar a aprender um pouquinho com Pedro sobre esse lugar de não conseguir, às vezes, esperar algumas coisas. E aí a gente pode pensar em alguns exemplos bíblicos que essa dificuldade de esperar violou princípios e trouxe grandes consequências. Eu gosto da história de Abrão, ainda Abrão e Sarai. Nesse tempo de espera da promessa, quando ela, na impetuosidade dela, ela inverte o papel dentro de casa, toma esse lugar de liderança e ela estipula um caminho com a sua serva. Esse exemplo para mim me marca muito, porque ela toma, Abrão, você vê ali uma passividade tremenda, e ela toma essa decisão, só que a promessa foi feita, era para ele. E ela toma esse lugar de liderança. Ei, mulheres, não estou fazendo apologia a machismo e feminismo, mas, por favor, cuide como mulher, porque nós, como mulheres, muitas das vezes nosso coraçãozinho é bem ansioso mesmo. Cuide para não tomar as rédeas e querer fazer as coisas do seu jeito. Olha a consequência que esse contexto traz para Agar, para a própria Sarai. Tem uma confusão toda ali. Por um lugar de precipitação, por um lugar de ansiedade, de não saber esperar o tempo para as coisas. Tá difícil esperar algumas coisas aí? A minha intercessão é que você seja nutrido da longanimidade do Senhor, da paciência do Senhor, porque toda impaciência, ela revela um coração rebelde e incrédulo. Ai, Senhor, eu tenho muitas coisas para dizer para a gente. Porque a incredulidade, ela aparece aqui, nem era agora, mas esse lugar é perigoso. Olha o que está acontecendo aí com os discípulos na primeira aparição de Jesus, no versículo 19. Aparece uma palavrinha aí, chave. Os discípulos estão atemorizados. Eles estão com medo das autoridades judaicas. E essa palavrinha medo, ela me chama atenção, porque ela não aparece só uma vez. E aí a gente vai pensar um pouquinho nesse medo. Porque esse medo, gente, vai traduzir bastante esse lugar da incredulidade. Esse medo vai traduzir bastante esse lugar também com esse relacionamento que João aponta para a gente. Sabe o que o medo de fato representa? Uma fé em nós mesmos. O medo é uma fé, só que é uma fé invertida. É uma fé em nós mesmos, na nossa própria força. E tem muito a ver com esse lugar de impulsividade, porque na não confiança de que Ele opera bem em todas as coisas, em todo o tempo, e que há um tempo para todas as coisas, eu ajo nessa incredulidade dele e na credulidade minha, porque talvez eu saiba um melhor caminho que ele, mais rápido, mais prático. Ei, se o seu coração hoje te convoca para esse lugar de achar um plano B para alguma decisão, eu oro em nome de Jesus que você apresente ele para o Senhor dessa forma e reconheça esse lugar que é do Senhor. Gente, a incredulidade, eu falei hoje cedo, ela não é novidade para a humanidade, ela nasce ali na queda, Gênesis 3. Ela é a raiz de todos os pecados. Você pode pegar qualquer pecado listado. Ali quando Jesus traz os pecados mais íntimos do coração, ou quando Gálatas traz também, Paulo em Gálatas, você pode pegar qualquer pecado e esmiuçar ele, que você vai chegar nesse fundamento da incredulidade. Porque ela é esse lugar de não crer totalmente ou nada no Deus que nós servimos. Eu já falei aqui uma vez e torno a repetir. Pecado em si, ele traduz esse lugar de mudar a direção dele
para mim ou para outras coisas. Eu boto fé em tudo. Talvez bens materiais, em mim mesmo, em pessoas, em pastor, apenas e somente. E eu mudo a direção que é dele. Essa fé e essa certeza que ele é suficiente. Pecado no grego e no hebraico, né, Marcos Paulo? Já disse aqui, hamartia, chatate, mudar a rota, mudar a direção. Esse homem que antes no jardim não tinha motivos para desconfiar do seu Senhor, sugestionado ali por uma grande mentira, ele passa a duvidar da suficiência desse Deus. E é isso que acontece nas nossas vidas hoje. É muito sorrateiro, gente. A incredulidade, nós como os cristãos, a gente colocou a incredulidade dentro de um lugar muito assim, ósculo, né? Muito distante da gente. Mas eu vou ser honesto com você. Nessa caminhada nos últimos tempos, Deus tem mostrado para o meu coração várias e várias condutas, comportamentos, falas, inclinações do coração que colocam em xeque o caráter confiável dele. Várias são as situações e o medo, ela é uma. Humanamente falando, enquanto a gente estiver nesse plano humano, antes de sermos glorificados, o medo ele vai ter um cumprimento humano. Esse medo natural, ele vai impedir que eu comece a falar com vocês, não ligue de ter isso daqui e caia. Então ele tem um papel protetor, de certa forma, mas todo medo desmedido, seja de qualquer situação que você está vivendo, ele vai dizer, no íntimo, ele está dizendo que tem uma desconfiança desse Senhor. Tem uma desconfiança desse Deus, sim. E não tenha medo de entrar em diálogo com isso. Se hoje o seu coração aí, e eu oro, Espírito Santo, para que você traga mesmo, sem reservas, a memória dos meus irmãos, aquilo que tem amedrontado eles. Não, eu oro para que você também não entre em pânico em perceber. Não deixe a religiosidade colocar um pano de fundo para você não entrar em contato com isso. Porque o Senhor tem prazer na inteireza do nosso coração. Achegai-vos confiadamente junto ao trono da graça. E hoje o Senhor, sim, Ele quer entrar em diálogo com alguns medos do nosso coração. Talvez esse diálogo vai apontar para uma perspectiva muito distorcida de quem ele é. Olha o que acontece com Maria Madalena aí. Eu gosto dessa parte do versículo 15. E Jesus perguntou-lhe, mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe, se tu o tiraste daqui, dize-me onde o colocaste e eu o levarei. Então Jesus a chamou, Mariam. Ela voltando-se exclamou também em aramaico, Rabone, que quer dizer Senhor e Mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai e ao encontrar meus irmãos, dize-lhes assim, presta atenção nessa fala de Jesus. Eu estou subindo ao meu Pai e ao Pai de vocês, para o meu Deus e para o vosso Deus. Olha o que Jesus fala primeiro. Para o meu Pai e para o Pai de vocês. E depois ele cita para o meu Deus e Deus de vocês. Olha que a expressão em aramaico que Maria usa, Rabone, mestre. E olha a resposta de Jesus, antes dele trazer esse mestre, esse Senhor, ele aponta para o Pai e ele se coloca na categoria de irmão mais velho. Gente, isso diz muito. Talvez alguns de nós, assim como Maria Madalena, está acostumado a ver o Senhor apenas como esse Senhor, como esse Deus Todo-Poderoso, e Ele é isso mesmo, não tenha dúvidas disso.
Só que Jesus está traduzindo um lugar agora, porque nós que estamos nele, temos um pai. Parece que isso caiu no modismo, mas eu estou dizendo, nós que somos selados por ele, que cremos na obra redentora dele, nós temos um pai. É um pai, gente. E talvez esse medo seja porque o meu relacionamento é ainda com Deus distante. É ainda com o El Roi. Lembra de Agar lá, o fechamento desse contexto de Agar e de Sarai, é com ela no deserto ali padecendo, e esse El Roi vendo ela e mandando ela voltar para a senhora, que a martirizava. Esse era o caminho ali de submissão e obediência mesmo. Era necessário, mas ela voltava para a senhora. Ela voltava para a família disfuncional de Abrão e de Sarai, que ainda é humana, como a nossa, com suas dificuldades, com suas debilidades, com papéis invertidos. E se a gente entendesse esse lugar de papel invertido, a gente ia ter mais temor no coração de inverter papéis de filhos, pais, mulheres, esposa. Eu ouvi uma coisa muito dura recentemente, que só uma classe se posiciona no lugar invertido, na ordem geral, celestial, abrangendo tudo. Os demônios. Eles estão com papéis invertidos, de quem eles foram feitos para ser. Então, toda vez que eu tento inverter aquilo que Deus fez, eu como mulher, você como homem, e os nossos papéis bem definidos para essa conjuntura perfeita que Deus faz. Então, se eu inverto papéis, até em relacionamentos normais, eu estou me assemelhando a tais. Fecho parênteses. E aí, a gente vai ver Deus apontando Agar, esse El Roi que vê ela, caminho de volta, obediência, submissão para essa senhora, para essa família. Tão atrapalhada até então. E a gente vai ver aqui agora, Maria Madalena dizendo, eu vi o Senhor. Engraçado, né? Agora não é o El Roi que me vê, mas eu que tenho o prazer, a oportunidade de ver o Senhor. E esse Senhor, que é Senhor, está se colocando num lugar tão legítimo e maravilhoso para a gente. Ele está dizendo para ela, ao ser ali nomeado Rabone, mestre, ele está dizendo, não, irmão e pai. Também mestre, Senhor, mas primeiro irmão mais velho. O cabeça, aquele que abre o caminho e que está te apontando uma família perfeita. Eu não estou dizendo que os discípulos a quem Jesus manda Maria Madalena são perfeitos. Eu estou dizendo que Jesus ali está se colocando e se firmando nesse lugar, comprometido com essa família, como irmão mais velho e mestre, e afirmando, tens um pai. Sabe para quem eles estão apontando? Para a família matriz, gente. Isso me constrange. Para a família original. Para a Trindade Santa, a qual não há variação. A qual não há falhas humanas. Se seu pai ou sua mãe, os representantes, aquele a quem Deus ortogou mesmo, a autoridade para te apontar para a natureza dele, falhou e falham. Somos humanos e vamos falhar, nós não tem ninguém perfeito e anjo aqui. Se ele falhou, Jesus está dizendo agora, eu sou o varão perfeito, irmão perfeito, e tenho um pai perfeito para te receber, para te acolher. E o que eu estou te chamando é para esse lugar de amor. O que eu estou te chamando é para se despir desse medo de mim. Talvez foi lhe pregado um evangelho duro demais, onde só prevalece essa lei severa, esse lugar de castigo
que parece que Jesus sai até de cena, é eu que passo a ser aquele que assume o pecado de tudo. Talvez lhe foi apresentado um evangelho assim, maculado, manco. Mas Jesus está dizendo hoje: oi, eu sou mestre, eu sou Senhor, mas eu também sou um irmão que aponto para o Pai. E eu estou querendo reforçar isso. Tenha um Pai, achegai-vos. É impossível que você é ansioso mesmo, está como Pedro mesmo, agindo de qualquer forma por ímpeto. Eu sou o Senhor que transforma essa impulsividade na disciplina diária por intuição, no Espírito. É como Maria Madalena, que ainda está vendo Jesus somente como mestre, e está vendo esse Deus somente como Deus soberano, mas não consegue enxergar Ele como Pai. Eu estou comprometido com você para mudar a sua perspectiva. Gente, fique de pé no seu lugar. Eu teria mais coisas para dizer, mas eu acho que o Senhor chega num ponto específico aqui com a gente. Se a gente for olhar algumas pregações e ministrações anteriores, ele tem apontado esse lugar de Pai, ele tem apontado esse lugar da graça, e hoje ele aponta, além disso, esse lugar do estado do coração. E eu gostaria de te convidar, aí no seu lugar, a pensar um pouquinho. Onde tem existido medo que tem apontado para esse lugar de desconfiança do caráter de Deus? Esse caráter fiel, da natureza de amor dele, do sacrifício do filho dele, que apontou sim o caminho da filiação. Onde talvez a gente não chegou aí no ponto de Tomé, que é o fechamento desse capítulo. Mas onde talvez, como Tomé, que na primeira aparição, nem junto com os discípulos estão, sabe-se lá onde estava, mas que na sua necessidade sensorial de ver, perceber, tocar, demonstra, parece um lugar de tamanha frustração nesse Jesus que vive. Onde você tem duvidado desse Cristo que vive? Porque esse capítulo também vai dizer que Jesus sela o Espírito Santo neles. E aí eu trago para a conversa esse nosso Senhor, o Espírito Santo de Deus, em quem você pode confiar plenamente nas suas decisões. Eu não sei porquê, mas essa palavra decisão e escolha está bem forte no meu coração. E eu quero levantar o caráter do Espírito Santo aqui e a pessoa dele. E o poder que ele tem para pastorear e liderar os nossos corações. É com medo que você está? É desapercebido que você se encontra das Escrituras? Muito tem ouvido, mas pouco tem experimentado dessa palavra atravessada, dessa palavra experimentada no seu dia a dia? Andas desapercebido, desatento, apático, frio? O que tem aí nesse coração? Consegue ser inteiro para o Senhor nessa hora? Consegue se achegar confiadamente no trono dele agora, com inteireza, e trazer o seu coração para ele como ele está e como o Espírito dele está expondo? Eu vou falar como Paulo diz a Timóteo: examinai a si mesmo. Gosto quando Paulo traz essa postura que que o Senhor nos fez apto, que o Senhor nos fez capaz. Examinai a si mesmo.
com a liderança do Espírito dele, e sejais convencido de que ele é suficiente. Aleluia. Eu não sei qual é o medo que tem te cercado. Feche seus olhos. Se os irmãos quiserem apagar a luz, nós estamos num momento muito especial aqui. Um momento de entrega, de jogar esse medo na cruz do Senhor. E Ele já levou sobre Ele todas as nossas dores, todos os nossos medos. Você está preparado para entregar isso para Ele? Você está preparado para falar: Senhor, eu quero viver o perfeito amor, porque a Tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo, e eu não quero ser cativo desse medo. E eu não quero fazer desse medo um lugar de idolatria no meu coração, mas eu quero declarar que pelo sangue de Jesus eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Oh, rebaralabanachei, cantaralabanas. Nós cantamos que Jesus está prestes a voltar. Oh, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E o Senhor quer nos encontrar limpos, livres de coração, entregues a Ele, mesmo que todos os dias eu tenho que renunciar a alguma coisa, mas o meu coração tem que estar voltado para Ele, tem que estar firmado nele. Eu queria convidar aqui na frente, quero pedir licença ao pastor. As pessoas que têm carregado esse medo como cativeiro dentro do seu coração, nós queremos orar por você. Querido, não deixe que a reputação te prenda nesse lugar. Ei, nós estamos em família, a casa aqui é do Senhor, a casa é sua. Eu queria que você viesse aqui na frente, venha com coragem, venha mesmo com esse medo, venha depositar esse medo aqui no altar do Senhor. É Ele que está fazendo, é Ele que vai fazer, é Ele que vai te ensinar, é Ele que vai te guiar a toda essa verdade. Oh, peça perdão a Ele, sabe por quê? Porque o medo, como foi pregado, é um lugar de incredulidade. Peça perdão a Ele por ter sido incrédulo. Peça perdão a Ele por ter carregado medo de tomar decisões. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse é um grande preparo para o crescimento da sua vida. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, nós oramos pelos Teus filhos nessa noite, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Quantos têm medo da morte, Senhor? Deus, quantos não confiam, Senhor? Deus, se morrer hoje vai estar com o Senhor, Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão por isso, Senhor, pelos meus irmãos. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor. Quantos têm medo de tomar uma decisão, de vender ou comprar e não confiam no Senhor? Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Deus, troca esse coração incrédulo por um coração que crê e acredita no Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, os Teus filhos estão aqui nessa noite, Senhor Deus, de joelhos dobrados, entregando isso ao Senhor. E eles querem viver esse perfeito amor que lança fora todo medo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, que haja o Teu fazer e que haja, Senhor Deus, a Tua unção. Deus, em nome de Jesus, unção é a habilidade para fazer, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, Senhor, venha de maneira sobrenatural, Senhor. Que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, mudando estratégias, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Oh, traz descanso, Senhor Deus, nesse coração, em nome de Jesus. Traz descanso nesse coração, Senhor. Traz paz, traz confiança, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós abençoamos os Teus filhos nessa noite.
E nós liberamos eles, Senhor Deus, a prosperar diante do Senhor. Nós liberamos eles a caminhar com vida no Senhor, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Nós liberamos eles para viver um novo tempo com o Senhor, um tempo de credibilidade, um tempo de fé, um tempo de obediência com o Senhor, um tempo de relacionamento com o Senhor, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Nós liberamos os nossos irmãos nessa noite, Senhor. Nós liberamos em fé, Senhor, para que eles possam viver aquilo que o Senhor tem proposto para eles, Pai. E nós o abençoamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Olhe para mim aqui, vocês que estão aqui na frente. Algumas vezes Satanás vai falar assim: ei, você não perdeu o medo, não. Você fala: em nome de Jesus, eu lancei todo o medo sobre a cruz de Cristo, e eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. É isso que Ele precisa ouvir de nós, que nós somos livres em Jesus, que nós temos essa confiança nessa palavra que muda, que transforma e que traz vida, e que traz liberação de vida sobre nós. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, estabelece um novo tempo de confiança sobre a vida desse homem, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é o sustento dele, Senhor. Em nome de Jesus, que os ouvidos dele sejam tapados, Deus, para ouvir qualquer palavra de incredibilidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o coração dele creia para a verdade, que o coração dele creia para a justiça que é de Deus, não a justiça própria. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque ele vive, e eu posso crer nesse amanhã. Amém? Você pode cantar isso? Vamos, para nós terminarmos. Ele vive. Pode sentar. No ar, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele vive, Ele reina. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero cantar também. Porque Ele vive, posso crer no ar. Levante as suas mãos, porque Ele vive. Porque Ele vive, Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. estende as mãos pro baterista aí, estende as mãos. Mais uma vez, vamos tentar. Porque Ele vive. Vai, rapidinho, vai. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Vai. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode aplaudir a Jesus? Ele vive e reina para todos sempre. Irmãos, eu preciso falar isso aqui. Não é complementando pregação, mas o Espírito Santo falava muito ao meu coração sobre decisão. Quando você decidir, todo esse medo vai embora.
decidir viver uma vida com Deus, decidir andar com Deus, decidir obedecer a Deus, decidir servir ao Senhor, decidir dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, esse medo cai por terra. Fala para o seu irmão, você precisa decidir. Amém? Decida hoje. Hoje é noite de decisão. E o Senhor manda dizer para a congregação nessa noite da seguinte forma: se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais o coração. Tem muita gente que está em dúvida, se eu sirvo a Deus ou não sirvo, se eu caminho com Deus ou não caminho. Deus está dizendo para você, se você decidir, eu serei contigo. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, sejam com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Porque